Olá, tudo bem? Vou deixar uma pergunta no ar e eu queria que você respondesse com sinceridade. Seria possível ser cristão apoiando um sistema que divide as pessoas em grupos, em classes, em subgrupos? Quando Cristo diz que quem comigo não ajunta, espalha, seria possível ser cristão apoiando um sistema que incentiva o uso de drogas, álcool, que incentiva o sexo desregrado, pervertido, animalesco? Seria possível ser cristão apoiando a ideia de que as pessoas devem continuar recebendo ajuda mesmo sem trabalhar? Quando o livro diz que quem não quer trabalhar, então também não coma, pois ele incentiva-nos, Cristo nos incentiva a trabalhar, a merecer, a conquistar e não viver ganhando. Lógico que de vez em quando a gente vai ajudar alguém em necessidade, mas ajudar a pessoa e ensiná-la a correr atrás, a trabalhar. Assim é que Cristo ensina. Não seria possível ser cristão com essas ideias, né? E justamente essas ideias têm um horror a Cristo, têm uma raiva de Cristo. E eu vou lhe explicar basicamente num resumo rápido por que isso ocorre. Muito bem, quem criou esse sistema chamado marxismo? Karl Marx, o sistema marxista, comunista, esquerdista, socialista. Ele tem por base estrutural as ideias de Karl Marx. Karl Marx que criou esse sistema junto com Engels. Engels que sustentou ele fazer livros, sustentava ele na vida preguiçosa dele, que ele não gostava de trabalhar. Ele vivia sustentado por Engels e por sua esposa. Até mesmo para fumar um cigarro, se ele quisesse, ele teria que pedir dinheiro para a esposa ou para Engels. Este que teve uma briga com Engels por causa da sua falta de sensibilidade ao morrer a esposa de Engels e ele tratar com desdém aquele fato. Engels se aborreceu, se afastou dele de vez e ele colheu as mazelas de uma vida que só vivia a ganhar coisa e não aprendeu a correr atrás. Morreu lá, pobre, abandonado por todo mundo por causa das suas ideias ruins e cruéis. Ideias que nasceram de um fator. Ele não era ateu como muitas pessoas dizem, não, pelo contrário. Ele acreditava que Deus existia, mas ele tinha raiva de Deus. O motivo ele nunca revelou ao certo, mas ele deixava claro em vários dos seus escritos a raiva que ele tinha de Deus. Sim, faliu. Um sistema que não deu certo nem para ele mesmo. E um sistema comunista, socialista, esquerdista, marxista, que fez com que fosse declarada a hipocrisia dele, já que ele vivia do capitalismo, pois era sustentado por Engels. Vivia do poder capital, vivia desejando o poder capital. Nunca foi marxista de verdade, o próprio criador do marxismo. Mas morreu. Seu sistema não deu certo, ele não conseguiu sucesso nem na vida dele e o sistema não deu certo em lugar nenhum do planeta. Porque logo após, algumas pessoas do planeta decidiram pegar aquele sistema, já com um olhar maquiavélico, porque aquele sistema sim enfraqueceria o povo, enfraqueceria os seios das sociedades, das comunidades. E isso é tudo que um tirano gostaria. E então veio Lenin, veio na União Soviética, olhou aquele sistema e abraçou para ele com todas as forças de sua alma. Até então já havia morto 120 milhões de pessoas por causa desse sistema socialista, comunista, esquerdista, marxista. 120 milhões, mas foi muito mais depois. Lenin então implantou, junto com a cartilha de 10 mandamentos, e entre eles estava isso: promove o sexo entre os jovens, promove o uso de drogas, promove o uso de álcool, entre nas instituições, igrejas, etc., escolas, faça o escarcéu, faça com que as pessoas enfraqueçam-se cada vez mais, dividindo o povo em classes, preto, branco, rico, pobre, homo, hétero, dividindo o povo em classes, o povo fica mais fraco. E assim ocorreu. Depois de Lenin, então, se teve uma brilhante ideia de um outro que veio depois, Antônio Gramsci. Antônio Gramsci então teve a brilhante ideia: eu não preciso invadir quartéis, eu não preciso tomar o exército. É simples, é só tomar as escolas, invadir as escolas. E as ideologias marxistas, comunistas, socialistas, esquerdistas são pautas de escolas até hoje, porque sim, a ideia era brilhante, já faz o povo crescer acreditando que essas coisas é boa. E uma mentira sendo dita várias vezes, dizia Joseph Goebbels,
cruel do sistema de Hitler, uma mentira contada várias vezes se tornará uma verdade. Uma mentira contada 1000 vezes se tornará uma verdade. E foi isso que aconteceu. O povo está enfraquecido, o povo está acabado, destruído, e a gente vê as pessoas irritadas demais com o nome Cristo ou com qualquer coisa que lembre a Deus, tem raiva do hino nacional, fala mal das instituições cristãs, e o ódio horroriza a Cristo. É uma coisa incrível, porque um cantor, num show financiado por esse sistema, chamou Jesus Cristo de bicha. Em outro lugar, outra mulher, Daniela Mercury, gritava: chame os seus demônios, chame os seus demônios, a gente pode ter os nossos demônios. Equivocada, porque nem deve saber exatamente o significado da palavra demônio. Ou vendo homens se esfregando com homens ao vivo, na frente de Lula, Dilma e etc. Ou mesmo peças teatrais horríveis, com homens andando de quatro um atrás do outro, um enfiando o dedo no orifício do outro, ou mesmo em meio de rua, feministas sentando em cima de cruz para uma revolta. Realmente foi uma terrível ofensa para a cruz em todos os sentidos. Ou mesmo feminismos que tratam de falar que não apoiar o casamento, apoiar o aborto. Todos os sistemas socialistas, esquerdistas, marxistas, comunistas vivem a horrorizar o nome Cristo, vivem a xingar, vivem a falar mal de Cristo, e isso é uma marca que tem em todos eles. Alguns até dizem que a cartilha de Lenin não existiu, mas curiosamente todo governo marxista, socialista, comunista, esquerdista segue a mesma linha. Promovem cantores que falam de sexo desregrado, promovem bandas que falam de uso de drogas, promovem shows e teatros que escarnecem do sexo, fazendo ser um sexo vil, promovem, incentivam o uso de entorpecentes diversos, promove a divisão dos grupos, promove a divisão do povo, separando entre homos, héteros, ricos, pobres, brancos, pardos, negros, índios, divide de toda forma. Então, por fato, fica claro que sim, é um dos sistemas desse sistema marxista, socialista, comunista, esquerdista, é um dos fatos que não dá para ser negado, que em todo lugar que está implantado esse tipo de sistema, a ideia é a mesma. Seria possível ser cristão apoiando tudo isso? Eu lhes faço um convite: defenda o nome de Cristo, lute do lado certo, quem comigo não ajunta espalha, favoreça o valor da comunhão, tenha uma vida longe de vícios, se defenda dos vícios a todo custo, para que não roube a sua vida, se defenda os valores familiares, a moralidade. A falta de respeito hoje é imensa, as pessoas têm um desrespeito uns pelos outros, agridem, xingam-se, tudo isso porque o povo está totalmente dividido, enfraquecido, emburrecido, envilecido. Mas você é cristão e vai favorecer a ideia certa, o valor da comunhão, de olharmos uns para os outros como todos irmãos, brancos, pretos, héteros, homos, ricos, pobres, altos, baixos. A comunhão, o valor da comunhão, o valor da família, a importância do casamento, a importância de uma vida de paz e harmonia entre todos, o valor de uma vida regrada, o valor do respeito e da moralidade. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, adorai a Deus acima de todas as coisas. Mas isso irritava Karl Marx, e isso irritava as ideias de Karl Marx, e depois todas as pessoas tiveram que abraçar para fazer esse sistema deteriorante dar certo. Mas você não é desse sistema, você é de Cristo, você não é de sistema humano nenhum, você é de Cristo. É triste ver um monte de igrejas que professam o nome de Cristo espalharem esse sistema que é totalmente contra Cristo. Mas você tem uma missão, você precisa entender que para que volte a respeitar o nome de Cristo, ele precisa de você, precisa que você ajude a abrir os olhos, fazer com que as pessoas tenham mais prazer em amar, respeitar, tenham mais prazer em preservar a sua vida com os bons conselhos de Cristo. Seria possível ser cristão sem amar as ideias de Cristo? Não. Tenha um bom dia.